Pioneirismo e inovação são só alguns dos diferenciais dessa história que vamos trazer para a discussão hoje aqui como referência no Rumo Certo. Hoje o Rumo Certo é uma edição especial, quase uma hora de conversa, e a edição especial da semana. Bom, certamente você já ouviu falar, e muito provavelmente tem usado até uma peça da marca Hope, né? Muito conhecida no segmento de moda íntima, mas também de moda fitness e moda praia. Vamos conhecer a trajetória, as estratégias e os desafios desta marca, desta empresa, e nos inspirar com essa história também para falar de gestão aqui no Rumo Certo de hoje. Então eu convido para essa conversa nada menos do que Sandra Chaio, sócia e diretora do Grupo Hope. Sandra, um prazer enorme ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda. Prazer, Sebastião. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que esse nosso papo possa inspirar a trajetória de alguém que está assistindo a gente. Com certeza vai. Muito obrigado a você pela sua gentileza de conversar com a gente, dispor do seu tempo e também do seu conhecimento e de toda a trajetória que você tem, da vivência, para compartilhar informação aqui com a gente. E aí eu queria começar justamente sabendo um pouco mais da sua trajetória e do grupo também, e do trabalho que você desenvolve hoje na Hope. Então, Sebastião, eu entrei na Hope sem nunca ter sido preparada para isso, sem nunca ter esperado, almejado por isso. Eu entrei em 1999, muito para ajudar o meu pai. Era uma empresa já de quase 35 anos e ele estava passando por um momento de dificuldades e eu enxerguei essa oportunidade de empreender dentro do negócio da família. Primeira característica aí do empreendedor, né? E nessa trajetória, eu vejo que, assim, a Hope nunca foi aquela empresa que eu almejava trabalhar. Apesar de ter um vínculo emocional muito forte, porque eu já tinha nascido dentro dessa indústria, né? Eu nunca imaginei que eu fosse entrar, porque a Hope, na época, era uma marca que não era uma marca desejo. Era uma marca muito funcional, uma marca mais popular. A gente vendia em lojas de departamento, não existiam lojas, né, no varejo com a marca própria da Hope. Então, não tinha aquele glamour, né? E eu estudava arquitetura, eu estudei design, arquitetura, eu queria trabalhar com coisas belas, né? Então, não era muito o que eu almejava. Mas eu enxerguei essa oportunidade, era uma marca muito conhecida no Brasil inteiro, muito reconhecida pela qualidade, pelo conforto. E aí, o que eu enxerguei é essa oportunidade de entrar e fazer a diferença, fazer com que a marca se transformasse não só em moda íntima, mas também num artigo fashion aí, que fosse desejo, objeto de desejo aí de todas as mulheres e hoje em dia até dos homens, né, que a gente lançou recentemente a linha masculina de underwear. Mas nessa trajetória, assim, que nunca foi linear, né, a gente entrou num período de baixa, passamos por algumas dificuldades, eu comecei com um reposicionamento da marca Hope, né, que começou nos produtos. Depois eu revi todo o mix, né? Eu fiz uma reformulação do mix de produtos, transformando ele num produto mais fashion. E também, quando eu vi que essa transformação estava na nossa essência, estava na nossa base, eu precisava mudar a forma de comunicar, né, esses produtos. Então, começou no produto, foi para a comunicação, para o marketing e culminou nos canais de distribuição. Eu vi que eu não ia conseguir passar tudo que eu precisava passar como marca no terreno do vizinho, né? Vendendo em lojas multimarcas ou em lojas de departamento. Foi daí que eu tive esse insight de criar uma rede de varejo. Então, a Hope é uma empresa que nasceu em 1966 e nasceu numa era onde os grandes negócios faziam na indústria. E a gente teve essa visão, né, de entrar no varejo bem na época que aconteceu o boom dos shopping centers aqui no Brasil e a gente teve essa virada aí de entrar no varejo. E depois se adaptar aos mundos aí de digital, né? E hoje em dia eu vejo muito que a Hope, o grande diferencial da Hope, o grande legado que a gente tem é saber se adaptar através dos tempos. Maravilha, eu gostei muito do termo que você usou, uma marca desejo, é? Você acha que foi essa quase que condição, ou essa máxima para o reposicionamento que você definiu que precisava fazer? Era por aí o caminho? Tornar a coisa mais íntima, fazendo quase que um trocadilho aqui, mais íntima com o consumidor?
É isso, Sebastião. A gente enxerga, assim, a moda íntima, ela tem algumas características. Ela pode ser muito funcional e ela pode ser aquele objeto de desejo que faz com que você se sinta mais seguro, mais confiante, né? Muda até a postura. Quando você tá bem, a gente acredita muito que tanto a beleza quanto a nossa autoconfiança vem de dentro para fora, né? E quando você tá bem por dentro, isso, né, floresce e você consegue alcançar maiores. Então, tem essas características da funcionalidade, obviamente, da proteção. Tem mulher que precisa usar um sutiã de mais sustentação por causa da postura. Tem mulheres que querem esconder, que querem aumentar, que querem... Enfim, tem aquela função toda, né, que a moda íntima pode proporcionar, mas tem também essa coisa de ser um objeto de desejo que vai te deixar se sentindo mais poderosa, né? Agora, no caso dos homens, a gente lançou essa linha masculina porque a gente viu que não existia uma roupa para os homens, né? A gente tem uma trajetória que mostra que a gente conseguiu conquistar essa relevância, né? Ser esse objeto de desejo no guarda-roupa e no coração das nossas clientes, porque a roupa se propõe a isso, sempre com muita qualidade, com os valores, né? Com conforto, tudo que a gente se propõe como marca, mas também com aquele algo a mais, aquilo que faz com que as pessoas desejem. A gente inovou, a gente tem cases de inovação muito importantes na comunicação, né, no marketing, em grandes cases, né? Isso lá desde o meu pai, né, que fundou a empresa nos anos 60, em 1985, ele criou o que foi o primeiro merchandising em novela da TV brasileira. Tinha uma novela de muito sucesso, que era Rock Santeiro, e na época não tinha Netflix, não tinha, enfim, nenhum outro sistema de streaming, e todo mundo que tinha uma TV em casa estava com essa TV ligada nessa novela, e aí ele ligou para a agência de publicidade que atendia ele na época e falou, olha, à noite ele ligou com esse insight de que ele queria estar na novela. E aí o publicitário falou, ok, vou preparar um comercial e a gente coloca no intervalo da novela. Aí ele falou, não, você não está entendendo, eu quero estar dentro da novela. Era uma cidade de interior, tinha todo aquele era muito pitoresco, assim, como é que eu vou colocar calcinha nesse contexto, né, um sutiã? E aí ele criou o que foi o primeiro merchandising novela, com um outdoor lá na pracinha central, na frente da igreja, e aí todo o enredo da novela tinha que interagir, né, os personagens, e na época não era minutado, cronometrado, as inserções eram muito espontâneas, era tudo muito orgânico e deu um resultado excelente, mas podia não ter dado certo, né? Então são essas inovações. Vai muito de ousadia, né? Ousadia também, né? Tem que ter um pouco mesmo, né? Você tem um pouco essa veia do pai? Ah, tenho muito. A gente é muito parecido, modéstia à parte, assim. Tem grandes cases de inovação. Já na minha gestão, né? Na moda tinha uma coisa de que se a personalidade estivesse muito assim famosa, ela não era cool o suficiente para estar numa campanha de moda. E no início dos anos 2000, lá em 2005, 2006, eu enxerguei essa oportunidade de contratar uma pessoa que era uma celebridade, que não estava até num bom momento, e contratar ela para fazer uma campanha de lingerie. E assim, numa época também onde as modelos eram muito magras, esquálidas, eu também trouxe essa coisa da mulher brasileira, trouxe Juliana Paz, trouxe Gisele Bündchen com as suas curvas, era a época das modelos esquálidas, mas nesse case de pegar aquela celebridade que estava na Caras, né, que não conversava, nunca podia se imaginar que na capa de uma revista de moda ia estar uma celebridade que estivesse na Caras, né, então, hoje em dia isso é super comum, mas a Hope foi a primeira marca a trazer isso para o nosso mercado, para o nosso mundo da moda. Então, também mais ousadia, mais criatividade, mais coragem, né? E aí eu trouxe, era a Daniela Sicarelli, e eu lancei uma campanha, tinha um produto muito inovador para a época, né? Que é uma calcinha que é best-seller até hoje, que é a calcinha nude, que não tem costuras nem elásticos, não marca sobre a roupa, não marca na pele.
E numa campanha muito ousada, a gente lançou essa campanha com ela e trouxe a primeira celebridade aí para o mundo da moda. Depois dela vieram Gisele Bündchen, Anitta, enfim, outras celebridades. Mas também foi um ato aí de pioneirismo, de inovação, que a gente trouxe não só para o nosso segmento, mas também para o mundo da moda. Ótimo. Não, e então, e a inovação também requer que se tenha essa ousadia e a capacidade de resolver se não der certo também, né? Você tem que estar preparado para isso, né? Para trabalhar na inovação ou o risco, né? Trabalhar com a gestão de risco também. Quero falar um pouquinho mais sobre isso também. Quais foram os grandes acertos, né? Além de toda essa iniciativa, essa veia inovadora e ousada, mas em termos de gestão também, quais foram os grandes acertos nessa trajetória da Hope até agora, para a gente ter aqui como referência, como exemplo para a gente também, e de expansão, né? Você fez referência já a franquias, a rede de franquias e também ao segmento masculino. Queria falar como é que se dá também essa percepção de que dá para a gente avançar por outro modelo, dá para a gente avançar por outro público, como que faz a gestão e se decide ou se toma a decisão para esse tipo de questão. Tá bom, Sandra? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente tem ainda 2 blocos para essa conversa e é muito interessante. E aí a gente volta na sequência, dando sequência a essa conversa, tá bom? Muito bem. Você de casa aí também, combinado? Segure com a gente, Rumo Certo volta em instantes. De volta com o Rumo Certo, a gente está acompanhando hoje essa edição especial da semana, quase 1 hora de conversa, um pouco diferente das outras, que são de meia hora. E nós estamos falando hoje de coragem, eu diria, de coragem, de inovação, de estratégias para investimento, para crescer nos negócios, de gestão. E a gente tem um exemplo grandioso de uma empresa de sucesso no Brasil, e como eu disse lá no começo, certamente você conhece e muito, ou provavelmente já tenha usado também, né? Estou falando da marca Hope e a referência da empresa, da trajetória, do que foi feito nesse caminho, a gente está trazendo para o Rumo Certo para inspirar outros empresários também. Tá comigo, você já viu, a Sandra Chaio, que é sócia e diretora da marca. Sandra, me diga, eu fiz uma provocação lá no bloco anterior, para a gente falar agora de evolução, né? Foi sempre evoluindo, claro, falamos de coragem, de inovação. E aí, quando foi o momento que vocês perceberam que dava para ampliar também para um novo modelo de negócio, que é o modelo de franquias, né? Que você até já fez referência, e também para um público diferente, que é o público masculino. Quando é que é o momento que você percebe isso, ou que você percebeu isso, que a gente podia, que vocês podiam avançar dessa maneira? Como é que se dá isso? Olha, nós empresários, empreendedores, a gente tem que ser muito inquieto. A gente nunca pode estar satisfeito e nunca pode cair numa zona de conforto, né? E foi isso que aconteceu. A gente está sempre buscando jeitos de crescer, crescer, crescer. E a gente, num determinado momento, a gente enxergou que a gente precisaria criar uma rede de varejo. E aí começamos uma batalha interna, porque quando eu entrei na Hope, a Hope já era uma empresa antiga, né? Tinha profissionais, diretores que já estavam lá há muitos anos, já estavam numa certa zona de conforto e não queriam expandir dessa maneira. Então foi um trabalho de convencimento, né? Muito importante aí, esse papel tive na época de fazer esse convencimento. E não do meu pai, tá? Que é o fundador, mas e sim da equipe de gestão. Meu pai era sempre muito aberto a novas ideias, e na maioria das vezes ele é que tinha essas ideias. E nessas de expandir, de achar caminhos, a gente começou uma pequena batalha na época, porque ele queria expandir também, só que a ideia dele era crescer através do sistema de venda direta. E eu que trouxe essa provocação do modelo de varejo. E aí, quando eu falei de varejo, o que os outros diretores começaram a colocar de empecilho seria a questão do investimento inicial. Para ter uma rede de varejo, a gente precisaria de investir bastante em CAPEX, né? E aí, lendo um livro do Marcelo Scherto, na época, eu tive esse insight, por que não criar uma rede de franquias?
né? Esse livro dele falava de grandes redes, principalmente de alimentação e de outros setores, e dentro da moda íntima, não tinham esses cases, né? Mas eu me inspirei nesse modelo. Isso é uma coisa que em inovação a gente tem que sempre fazer, né? Mesmo quando eu revolucionei o mix de produtos, eu trouxe uma inovação que veio de esmaltes, fazendo um adendo aqui, voltando para a questão de inovação, porque eu vi que antes só se usava esmalte clarinho, misturinha branca, as mais ousadas usavam vermelho, e aí eu vi que começou a acontecer um fenômeno, né, que começaram a se usar esmaltes azul, verde, amarelo, roxo, preto, e aí eu falei, por que essa tendência não pode vir para lingerie? Aí eu trouxe, né, me inspirei nesse modelo aí dos esmaltes e trouxe a lingerie colorido, básico colorido, para o nosso universo da lingerie e deu muito certo. E aí pensando nisso, eu falei, por que eu não posso me inspirar em modelos de negócio que deram certo para outros setores e trazer isso para a moda íntima? Foi daí que a gente começou essas conversas e aí meu pai falou, não, ele era muito humilde também em entender que mesmo se a ideia não viesse dele, se a ideia era melhor do que a dele, ele dava razão e ele fazia a ideia do outro. Então, foi isso que aconteceu. Ele achava que a venda direta era um caminho muito bacana para o crescimento da marca, mas ele enxergou que a entrada no varejo seria melhor. E através do sistema de franquias, a gente conseguiria formatar uma rede de franquia sem esse investimento inicial tão alto, o que não é bem uma verdade, porque para estruturar uma franqueadora, você precisa sim fazer um investimento, você precisa ter processos e principalmente você precisa ter um negócio rentável, tanto para a empresa como franqueadora, quanto para o franqueado. A responsabilidade de sucesso do franqueado é 100% da franqueadora, né? Principalmente nesse início. E aí foi isso que aconteceu. A gente fez uma primeira loja, a primeira loja já nasceu como uma franquia, com uma cliente do atacado que a gente tinha e que topou esse desafio de ser a nossa cobaia e ser essa primeira loja de varejo, porque a gente não tinha a expertise do varejo, né? A nossa expertise, a nossa origem sempre foi muito industrial. Então a gente contou com essa grande ajuda, né, de já nascer com uma primeira loja franqueada com alguém que entende de varejo. E aí o primeiro ano a gente teve essa franquia, a gente começou a estudar a viabilidade tanto para o franqueado quanto para nós franqueadores. E aí no ano seguinte a gente começou a expansão, e aí o primeiro ano 6 lojas, aí o outro ano 14, e aí foi crescendo em progressão geométrica e hoje a gente tem mais de 270 lojas e a maior rede de lingeries do país, a primeira também. Maravilha. Não, antes de dar sequência no mercado, no modelo, e você já falou de coisas importantíssimas aqui nessa fala, que é sobre parceria, mas eu quero voltar lá, não perder a oportunidade da gente ressaltar aqui que meio caminho andado, eu diria já, a sensibilidade do seu pai para o negócio, né? De perceber a humildade, como você colocou, de perceber que dá para a gente fazer e por outra forma, né? Além da visão de que pode ser feito diferente, como a gente comentou no bloco anterior, fazendo referência à novela Roque Santeiro, a visão dele de inovar, mas essa humildade, essa sensibilidade para talvez fazer diferente também, de outra maneira, ouvir o outro também, né? Isso é meio caminho andado hoje nas relações, né? A gente tem falado muito isso aqui no Rumo Certo, por conta dessas transformações, de lideranças com pensamentos diferentes, né? E eu queria, era que você me falasse um pouquinho mais disso mesmo, assim, do quanto é importante essa sua percepção de que lideranças, de que diretores, de que CEOs estejam atentos a ouvir o colaborador também, enfim, de que a relação seja mais igualitária, para que talvez se tenha um case de sucesso, uma mudança de sucesso, né? As relações mudaram, né? Seu pai já traz isso e que bom que trouxe isso com essa sensibilidade, você veio com essa visão também. E as empresas hoje carecem muito disso, né, Sandra? Precisa mesmo ter essa visão. E olha, diga. A vaidade é o que mais pode atrapalhar na gestão e na governança de uma companhia. O meu CEO hoje, eu não sou CEO da minha própria empresa. Eu trouxe um CEO
esse mercado, porque eu enxergo que ele é muito melhor que eu nessa função, né? A gente Isso. tem que se desprender da vaidade para o bem do nosso negócio. A gente tem um bem comum, né? Entre todos os colaboradores, os clientes, os fornecedores, a gente tem um ecossistema, a gente é responsável por uma série de vidas aí, né? De sustento de muitas famílias. Por que a gente vai se prender em pequenas coisas se a gente pode alcançar voos muito maiores se a gente abrir mão dessa vaidade? Nossa, tem um trabalho social até aí também, né, de empregabilidade, as relações de trabalho são diferentes, sem contar que você traz esse parceiro para junto, né? A gente ressalta aí o valor que tem hoje o ativo pessoa e ressalta também, no caso da roupa, eu imagino muito mais, o valor que se dá do propósito da marca, né? É preciso que os colaboradores tenham conhecimento disso, mas um conhecimento aí quase que na pele, é um vestir a camisa muito, né? E só se dá dessa maneira, nessa relação, apesar de ter que ter a hierarquia, sim, precisa do senhor, mas essa relação sensível que o seu pai traz, né? Aliás, desculpe... E aí o que acontece é que não, é muito cultural nosso, então, essa questão da humildade, de ouvir o outro. A gente não ouve só o CEO, só os diretores, a gente ouve qualquer pessoa em qualquer posição da hierarquia, né? Acho que isso é muito característica, assim, hoje eu vejo, você falou de propósito, né? A roupa é muito do que foi o meu pai, muito do que sou eu e minhas irmãs, que hoje estamos aí à frente da companhia, muito do que é o CEO, os diretores, mas muito também do que é todo mundo, até que um dia já ajudou a construir, né, esse nosso castelinho, já colocou seu tijolinho lá, quem já fez parte, com certeza, tem um pouquinho do seu DNA. Não, só avança, só cresce. Eu digo desculpa aqui que eu não citei o nome do seu pai, queria que você dissesse, porque já sou fã do seu pai, aí já me conquistou com essa visão dele. Como ele chama? Ele era demais. Nissim Hara. Sim, Meu pai chamava Nissim Hara. Teve uma trajetória, daquelas trajetórias super inspiradoras. Ele era um imigrante libanês, chegou aqui no Brasil com centavos no bolso e construiu uma empresa multimilionária, né, que transformou a vida não só dele, da família dele, mas também de muitas, muitas pessoas que já fizeram ou fazem parte. Muitas pessoas que usaram dessas roupas também. Quantas pessoas Sim. já não sonharam, já não seduziram, já não viveram, já não casaram. Enfim, olha só a participação social que tem. E na economia, né? Uma empresa de sucesso, ela não é de sucesso só para ela, né? É do coletivo, da economia. Quantos empregos já não gerou também, né? Então era preciso falar assim sobre isso. Seu pai não está mais conosco, né? Mas aí está você e suas irmãs à frente. Pois é. Então, não, esse parênteses era preciso, era necessário, porque eu acho que talvez seja a essência de toda a nossa conversa aqui, essa sensibilidade, que eu gosto tanto disso, porque isso é resultado, isso é produtividade, no final das contas, está aí, comprovado. Mas vamos voltar lá ao esquema do modelo, então, por ser pragmático aqui. E aí também a gente acaba não saindo muito, porque quando você fala da primeira loja que serviu de franquia, né? Era uma parceria que vocês criaram e uma relação de confiança, eu imagino, pelo trabalho que já desenvolvia, né? O quanto é importante nesse modelo essa relação também com a pessoa que vai adquirir uma franquia de uma marca conhecida como a de vocês. Como é que se dá essa relação, essa parceria? E também qual não sei se posso usar isso, mas qual é a garantia que você tem? Como é que você garante, ou como é que você faz, que estratégia se usa para garantir esse propósito, essa marca, essa sensibilidade? Porque é preciso que se expanda enquanto negócios, mas é preciso que se mantenha enquanto propósito, enquanto identidade também, né, Sandra? Olha, a franquia é um modelo que eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada. Eu acho que é um ótimo meio de você deixar a sua rede de relacionamentos mais grandiosa, de compartilhar mais. A gente, quando franquia o nosso negócio, a gente abre mão de uma parte importante de lucro mesmo, de resultados. Se eu tivesse lojas próprias, eu ia ter todo aquele faturamento para mim, né? Aqui todo aquele lucro, resultado só para a empresa. Mas quando a gente divide, a gente multiplica. É isso que acontece no final das contas. Agora, a preocupação em fazer o franqueado ganhar dinheiro, em ter essa rentabilidade, em estar satisfeito, em estar feliz, em estar realizando algo para a sociedade, isso é o que vai fazer toda a diferença no sucesso de qualquer rede de franquias. Isso, pela minha experiência, eu vejo assim, não é fácil, tá? A gente tem que ter muita
capacidade de adaptação. A gente tem que ouvir muito o outro lado sempre. Hoje a gente tem um conselho de franquias que é super ativo, a gente se une a cada 2 semanas. Então, ouvir o outro lado é sempre muito importante, porque é tudo uma construção, né? E como eu te falei, dividir para multiplicar. A gente tem que fazer isso em conjunto. E aí, quando isso acontece, quando a gente tem um resultado positivo, uma harmonia nessa relação, o que acontece é que todo mundo ganha. E quando todo mundo ganha, os meus franqueados hoje, eles são advogados da minha marca, porque tem muito esse receio, né, em quem vai franquear o seu negócio. Ah, mas o que vão fazer com a minha marca? É o meu nome que está em jogo e tal. Mas, na verdade, isso é sempre muito positivo, porque ontem inaugurou uma franquia aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição. Então, eu fui lá, é a Lorena, que é a dona da Hope na Vila Nova Conceição, é a dona da Hope em Curitiba, é a dona da Hope em Porto Alegre, é a dona da Hope no Ceará. Então, isso é o que faz toda a diferença, porque ela vai lutar, ela vai, assim, de carne e osso, assim, com todo o comprometimento, fazer com que a marca brilhe cada vez mais e tenha muito bons resultados na sua região. Sim, é uma corresponsabilidade. Esse é o grande sucesso, né, da franquia. É uma corresponsabilidade, né? Mas orgânica, né? É com vontade de fazer aquilo porque acredita naquilo, né? É porque tem uma máxima no mercado também de que a franquia talvez seja o mais fácil para eu abrir um negócio, porque, é claro, eu venho com todos os benefícios de uma marca já com nome, com todo um trabalho feito, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, é preciso saber que não é fácil também, né, para o franqueado. Ele tem que seguir normas e tem que, além de abraçar, de ter essa causa na pele, mas tem toda uma questão de gestão que tem que corresponder também, né? Parece um modelo fácil, mas não é tão fácil também, né, Sandra? Não, e a gente aprendeu muito. Imagina, desde o começo, na época que a gente lançou a primeira franquia, a gente tinha um lançamento anual. Era uma coleção por ano que a gente lançava. Imagina, hoje toda semana chega a coleção nova nas lojas. Agora, para chegar lá, não foi do dia para a noite, né? Foram alguns anos de preparação, de investimentos, enfim, toda uma preparação e que requer com que você... Mas você precisa ter essa visão, você precisa escutar o outro lado, você precisa entender o que está acontecendo no mercado para poder fazer essa transformação, essa revolução aí no seu negócio. E sabe, tem uma coisa que eu aprendi que é muito bacana, porque, como eu te falei, foi a primeira rede, né, de lingeries, de moda íntima, e uma das primeiras de moda também, né? E uma coisa que eu aprendi e que é uma grande vantagem, sabe, Sebastião, em ter franquia de moda é um negócio muito complicado, porque de moda em geral, né? Porque assim, tem pessoas muito apaixonadas por moda, que querem trabalhar com moda e aí acham na franquia uma solução mais garantida, né, de empreender com moda, mas moda, vestimenta, roupa, né, é muito arriscado, porque se uma coleção não gira, ou se uma coleção de inverno, naquele ano o frio não é tão intenso, a coleção pode parar, pode encalhar, e moda você não vende, né, na estação seguinte. Muda tudo, né? De cores muda tudo. E na moda íntima a gente tem essa vantagem, porque 75% da nossa coleção ela é contínua. Então a franquia da Hope, só 20% é moda, né? E aí a franquia da Hope é uma solução muito rentável, muito segura para quem quer empreender com moda, porque não tem esse risco de encalhar uma coleção. Nossa, já tem um diferencial aí. Agora eu fico surpreso que toda semana tem coleção nova. É muita criatividade, é muito conhecimento de mercado, é claro. Não é algo só sonhado, é trabalhado, né? Mas é louvável aí, né? Esse desafio de colocar toda semana. Sabe, a gente tem cadeia, né? Hoje a Hope ela tem do desenvolvimento, né? Do estilo. A gente tem uma equipe enorme de pesquisa e desenvolvimento de produtos. A gente tem um ateliê onde a gente desenvolve as peças piloto, que uma vez aprovadas, aí sim elas vão para a nossa fábrica própria, né, para ser produzidas em escala, e aí chega na mão da cliente final. Mas isso é uma coisa que me dá muito orgulho, assim, da gente ter de ponta a ponta a cadeia toda sob nosso controle. Maravilha. Bom, vocês já fizeram, estão fazendo o futuro, mas eu quero falar mais de futuro no próximo bloco e falar de investimentos também, pela experiência sua, participando de um programa de televisão, Shark Tank, né? Você como
conselheira, talvez, como investidora. Quero que você me conte um pouquinho disso, até para a gente passar aqui informações sobre investimentos. Por onde fazer, como é que a gente consegue visualizar um investimento bem feito, né? Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, continuamos na conversa na sequência, tá, Sandra? Você de casa também. Continue com a gente, o Rumo Certo volta num minutinho. De volta com o Rumo Certo, edição especial da semana. Estamos falando hoje sobre inovação, sobre investimentos, sobre coragem, como eu já disse no bloco anterior, tendo como referência aqui para a nossa conversa, para falar de gestão também, a CEO, sócia proprietária da marca Hope, contando a história, a trajetória da Hope. Aqui comigo é sócia diretora do grupo, né, Sandra? Sandra Chaio, falando com a gente lá de São Paulo. Sandra, a conversa está tão boa que o nome, a identificação foi coisa que eu menos observei. Estava preocupado nesse conteúdo formidável aí, conhecendo um pouquinho da Hope. E a gente agora passa a ver a Hope até de outra maneira, conhecendo um pouco mais da história. Quanto é importante a gente ter a história aí à frente das marcas, né? Isso é um ativo importante, né? Mais do que o produto, mais do que a lingerie que você está fazendo. Também, é claro, não, talvez não mais, mas enfim, tanto quanto. É a marca mesmo, é o nome, é a trajetória, tudo que você contou para a gente até agora. Mas tem uma outra etapa aí nesse processo também, que eu sei da sua experiência no programa de televisão do Grupo Bandeirantes, o Shark Tank. Você participou como uma investidora, né? E aí eu quero falar de investimento. Qual é o critério na hora de se pensar também em investimento, o empreendedor que talvez queira investir numa outra marca, num outro negócio? Qual é o critério? O que está em alta hoje em dia? Que preocupação o investidor tem que ter? Olha, em primeiro lugar, assim, eu sempre fui muito educada para investir e reinvestir no meu próprio negócio, né? Agora, eu enxerguei na oportunidade de entrar no Shark Tank, em empreender, viver outros sonhos que não são o meu. E isso está muito em sintonia com o que é o nosso propósito, os nossos valores no Grupo Hope. Porque a gente tem hoje outras duas marcas novas, né? Além da Hope, a marca que deu origem ao nosso negócio, a gente tem a Hope Resort, que é de moda praia e fitness, a gente tem a Bonjour Lingerie, que é de uma lingerie mais acessível, mais democrática, e eu vi que eu poderia expandir aí meus horizontes, né, nos meus investimentos, e muito alinhado ao nosso propósito de estar junto com as pessoas para que elas prosperem. Isso é o que a gente pensa, assim, dentro da Hope, né? Desde os nossos colaboradores, os nossos fornecedores. A gente tem mais de 5.000 pessoas envolvidas na equipe das nossas lojas. Então, é muita gente envolvida no nosso sonho Hope. Mas eu achei que era o momento de expandir esses meus horizontes. E eu tenho alguns valores pessoais meus, e eu imaginava, quando entrasse nesse programa, de investir em empresas que tivessem em sintonia com esses meus valores, né? Por exemplo, de uma alimentação mais limpa, cosméticos, enfim, tinha vários segmentos aí que eu estava de olho, educação, tecnologia, e realmente alguns desses aconteceram, mas outros muito inusitados, que eu nunca imaginei que eu fosse entrar, eu acabei investindo. Porque o que acontece quando a gente está nessa posição de investidora, né? E aí vem os empreendedores com aquele brilho nos olhos, vendendo o seu peixe, né? Vendendo seu negócio pra gente, a gente ou se encanta ou não se encanta. E aí o que aconteceu foi isso. Eu entrei, por exemplo, num negócio de assinatura de semijoias, a Kitbox. Eles têm um negócio super, assim, caseiro, pequeno, é um casal, mas eu adorei eles. Eles me venderam com tanta paixão, e acho que isso é o que faz a diferença, sabe? A pessoa tem que ter aquela paixão, acreditar no seu potencial, acreditar. Me venderam também muita confiança, muita autoconfiança, eles sabem do que eles estão falando, eles têm um plano, eles têm visão, né? Aquelas características que eu vejo em mim, que eu enxerguei neles. E aí eu decidi investir e tá um super sucesso, né? O primeiro mês que eu fiz o primeiro aporte, já dobrou as vendas, aí o segundo dobrou de novo, o terceiro dobrou de novo, então é muito legal você fazer parte. Agora tem também os seus problemas, os seus desafios, né?
Lógico, nem tudo são maravilhas, tem muitos imprevistos que acontecem aí no meio do caminho, as coisas às vezes podem não caminhar do jeito que a gente planeja, mas tem coisas que a gente tem que ter, eu acostumada, né, a ter gestão, domínio, né, porque tudo era sempre do meu próprio negócio, eu estava acompanhando todas as etapas de tudo que estava acontecendo, principalmente eu sou uma pessoa muito envolvida com o produto. Aqui, você tem que exercitar um certo desapego, porque você não está lá na gestão dessa empresa, você entra como investidora, não necessariamente com o teu know-how, a tua expertise. E aí essa empresa lança um produto novo, você nem está sabendo, e aí você tem que, né, só observar, você não pode ficar palpitando, interferindo nesse dia a dia. Então, tem suas dores e suas delícias, assim, mas é um universo que eu estou amando participar. Né, participar de outros sonhos. Que desafio, né, Sandra? Porque você envolve emoção nisso, né? Os valores aí, que são muito importantes, mas tem que ter o pragmatismo para saber se esse negócio é um negócio rentável também, né? Não é só amor também que leva a isso, é preciso ter esse equilíbrio. Eu imagino você lá como investidora, né? Que critério... Bom, você disse aí que é o critério bastante da identidade que você tinha com o negócio, né? Mas mais que isso, nessa percepção dos tantos que você conheceu, de que participou, se a gente fosse quase que, sei lá, meio que orientar talvez, ou ver do que a gente tem de necessidade de se fazer, para quem está buscando um investidor? Para empresas, para um microempreendedor, talvez que tem uma ideia ou tem um produto muito interessante. Mas o que você percebeu de que muito ainda precisa ser feito? É a gestão que precisa melhorar um pouco mais? É a qualidade do produto? Da experiência que você viveu lá? Mas o que você gostaria de ter visto com mais eficiência, talvez? Para que te convencesse mais, além dessa identidade, do valor que tem a marca e dos valores que você identifica e defende tanto? Olha, depende muito do perfil do empreendedor. Eu acho que é mais disso que depende do que de dinheiro e tal. Eu, como investidora, eu não invisto em ideias, tá? Eu invisto em negócios já testados e minimamente validados. Porque ideia, ela pode não valer nada se não tiver um gestor competente que possa transformar aquelas ideias em realidade. Então, eu tenho essa preocupação muito forte, assim, em saber que aquele profissional que está à frente daquele negócio saiba gerar resultados. Outra coisa que muitas vezes pode atrapalhar, assim, são sócios, né, de um negócio. E os dois entendem muito de produto, mas nenhum tem aquela agressividade comercial. Ou o contrário, é comercial, mas não tem um produto embasado, validado. Então, todo esse tipo de coisa pode atrapalhar a engrenagem e fazer com que o negócio não decole. Então, tem que avaliar muito de perto, assim, mas principalmente o perfil dos empreendedores que estão por trás. Lógico que ter uma ideia legal, um produto inovador, diferenciado, isso vai dar uma certa vantagem competitiva, né? Mas se não tiver gestão por trás, uma gestão de excelência, gente ambiciosa, gente corajosa, como a gente estava falando lá no começo, né? Que saiba se arriscar e, enfim, inovar aí dentro do seu setor de atuação, não tem como encantar o investidor, pelo menos na minha ótica. Mas você se surpreendeu com o que viu lá no Shark Tank? Eu imagino que, é claro, há já um critério para chegar àquele ponto lá, né? Para a pessoa chegar lá e oferecer o seu produto. Mas ainda assim, com a preparação dos candidatos que estavam lá, o que você achou? Como é que foi essa experiência nesse sentido? Foi surpreendente? Eles já vão, hoje em dia, muito preparados. Eu participei da 7ª temporada. Então, os empreendedores que aplicam, né, que se inscrevem para ir no programa, eles já vão muito preparados e com uma grande vantagem. Eles sabem que é a gente que vai estar lá, né? Eles conhecem o meu perfil, sabem, enfim, as minhas características, as dos outros investidores, dos outros sharks também, mas a gente não sabe nada deles. Então, eles já vêm com eles já vêm muito preparados, eles já têm o histórico de outras edições anteriores, né? O que dá certo, o que não dá, um jeito de inovar. Teve um empreendedor lá que deu um susto na gente. Era uma marca de mini donuts e ele simplesmente tinha um pote assim enorme de donuts infláveis e ele explodiu assim da caixa, assim, saiu, assustou todo mundo. Esses tipos de catch, assim, de pegadinhas, assim, às vezes é um diferencial também na forma de se apresentar.
E lógico que uma boa oratória, o jeito de você se apresentar mesmo, de você vender a sua paixão pelo teu negócio, isso que vai fazer toda a diferença. Ótimo, né? E vale para tudo, né? Não é só para participar de um programa de televisão, que é negócio lá também, mas isso vale para a experiência para todo mundo. Inove cada vez mais, busque, né, o novo, o diferencial, ouse mesmo, que é isso que você falava. Sandra, eu queria entrar também numa outra questão que, por um lado, até tem sido polêmica quando a gente fala aí de avanço da tecnologia, da inteligência artificial, do chat GPT. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que a tecnologia é uma aliada, né? Facilita da eficiência nos processos também e, ao mesmo tempo, parece uma questão tão técnica, tão fria quando a gente traz a tecnologia para a discussão, mas tem que trabalhar sempre também com a questão que a gente falou quase o programa inteiro aqui sobre as relações mais humanas, o ativo pessoa cada vez mais importante, né? E nesse sentido, eu pergunto como vocês veem o futuro, qual é a ideia de planejamento para o futuro, trazendo a tecnologia para dentro dos negócios, a inovação e tecnologia caminham juntas. Como é que a gente pode pensar no futuro quando se fala de tecnologia? Eu vejo que tecnologia não retrocede. A gente se acostuma com as tecnologias novas e aí a gente só vai evoluindo nelas, né? E eu não vejo nenhuma tecnologia nova que fez a gente retroceder em algum assunto. Essa história da inteligência artificial, eu sou uma grande fã, como mais uma dessas tecnologias que vem para humanizar. Parece contraditório, mas para mim, se o robô resolver essa parte mais mecânica das relações, do trabalho, e deixar a parte mais humana para nós fazermos, é assim que a gente vai conseguir humanizar as nossas marcas, os nossos negócios, né? Eu acho que essa diferença assim, do que precisa ser feito, não precisar de uma pessoa por trás fazendo, e é o grande ponto da questão. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando que o homem, se fosse a Lua hoje, né, em vez de lá nos anos 60, a gente iria hoje muito mais seguro, né, muito mais rápido, com mais eficiência, ia custar menos, né, tudo isso graças às tecnologias, aos robôs. Agora, nada vai substituir a vontade, o querer do homem de ir até a Lua, né? Um robô nenhum faz isso. Isso é a intuição, isso é o desejo, isso enfim, a humanização que faz isso. É só o ser humano que tem esse desejo. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais aceitar essas tecnologias e manter os nossos desejos acesos, assim, para que a gente consiga alcançar cada vez mais, evoluir como sociedade, como ser humano. Isso, o chat GPT ele pode ter habilidades técnicas, né, para competir de alguma maneira, mas ele não vai ter nunca as soft skills, né, não vai ter nunca as habilidades comportamentais, não vai ter nunca a visão que teve seu pai lá, a ousadia ao mesmo tempo, né, e o trabalho que você faz hoje aí também, que é o trabalho humanizado, expandir pensando nas pessoas também. Sandra, eu fico muito feliz de ouvir a sua história, a história da Hope, contada da forma que você contou, traz para cá a emoção também nos negócios, tem essa questão social que me agrada muito e que sirva e serve mesmo de exemplo para outros empreendedores, né? Vocês são um case de sucesso e um exemplo para a gente. Parabéns pela trajetória, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, uma sucessão gloriosa que você faz nos negócios, a você, às suas irmãs, a todo o pessoal que trabalha com você. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, por compartilhar desse conhecimento, dessa experiência. Tenho certeza foi muito produtivo, muito proveitoso para outros empresários, outras pessoas que estão em casa também. Foi mais do que uma conversa aqui, né? A gente teve uma aula hoje aqui de empreendedorismo, de gestão. Fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Uma honra estar aqui nesse programa, que me inspira bastante também. É uma honra toda nossa. Volte mais vezes para a gente conversar mais vezes. Não dá para voltar toda semana como uma coleção nova que chega às lojas, mas de vez em quando, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outras questões, sobre inovação. Então, o canal Empreender está sempre aqui aberto. Conte a gente como parceiros também aí dos negócios. E é isso, um bom trabalho para você, sucesso cada vez mais para você e sua equipe aí, viu? Para todos os empreendedores que trabalham com a Hope também Brasil afora.
certo? Aí para todos nós. Obrigada. Muito bem. E muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje, uma edição especial, quase uma hora de conversa. Dada a importância, né, a necessidade dessa discussão nesse tom, para a gente falar de gestão de negócios, de gestão de pessoas, falar de evolução também, que é importante para a economia, é importante para a nossa vida, para o nosso dia, para a qualidade de vida também. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Até mais.